Olá, pessoal. Vamos fazer mais um experimento aqui virtual, né, onde nós vamos trabalhar com molas, né, que é semelhante a um experimento que você faria no laboratório, né, onde nós utilizamos molas para verificar a relação entre a elasticidade e as forças aplicadas, né. Então, inicialmente, né, nós temos aqui nessa imagem uma mola com um peso de 50 gramas preso a ela, e que ela oscila, né? Naturalmente, quando a gente solta, a gente pode até segurar a mola também e oscilar ela, né? Eu posso colocar a mola, fazer uma força sobre ela, né? E quando soltar aqui, observe que ela vai oscilar. E essa oscilação, ela gasta um tempo para oscilar, né? Vai e volta. Eu posso também variar a massa, né? Digamos, eu tenho aqui 130 gramas, né? Quando a gente faz oscilar, observe que houve uma mudança, né? Esse tempo que ela gasta para retornar à mesma posição, né, nós chamamos de período, né, o período de oscilação. Então, nós temos aqui uma oscilação, né, ou seja, uma repetição, um movimento constante aí da mola, né? Não colocamos nenhuma resistência. Nós sabemos que depois de um tempo a mola para, na realidade, quando existe resistência do ar, quando existe atrito. E, em muitos casos, né, nós podemos avaliar esse movimento com o estudo como se fosse um movimento de ondas, né, de variação. O que nós iremos fazer é o seguinte: eu quero saber qual é a relação entre a massa colocada nessa mola, né, digamos que eu estique até aqui embaixo, né, vou considerar esse ponto aqui como padrão, está presa, né, a mola está presa. Quando eu soltar, ela vai oscilar com a força muito grande, né? Porque houve uma variação de comprimento muito grande e a massa é pequena, né? Então toda a energia vai soltar sobre essa mola. Observe que ela oscila bastante rápido aqui, ó. Então, esse tempo que ela gasta para ir e voltar, nós chamamos de período, depende da massa. Mas como depende da massa? O quanto depende da massa? Então, nós vamos coletar dados, colocá-los em uma tabela e fazermos o gráfico para ver o comportamento dessa massa em função da oscilação e a oscilação em função da massa. Então, nós colocaremos, vamos determinar o período de oscilação para massas diferentes. Tá? Inicialmente, nós temos 50 gramas. Como é que a gente determina esse período, esse tempo que gasta para ir e voltar? Né? Então, essa massa, quando ela volta à mesma posição, né, eu pegaria ela aqui, ó, voltando na mesma posição, esse tempo é o período. Então, vamos colocar numa escala, né, numa tabela, e essa tabela vai aparecer a massa em função do deslocamento, ou seja, a massa em função, desculpe, a massa em função do tempo que ela gasta para ir e voltar. Vamos colocar o tempo na horizontal e a massa na vertical. Então, vamos lá, coletar os dados. E a sua tarefa será construir o gráfico referente a essa relação massa e período. Bom, a massa nós já temos aqui, 50 gramas. Primeiro valor. O primeiro valor eu vou registrar para vocês aqui, né? Fazer a minha medida. É claro que você pode fazer a sua também. Todos os demais você irá fazer usando um celular. Não? Então, você vai pegar o celular e colocar no cronômetro, né? E marcar, pode usar também um cronômetro, qualquer um relógio, tanto que marque o tempo necessário para uma oscilação. Só que é um tempo muito rápido, né? Quando você viu aí, estava oscilando muito rápido. Nós vamos medir 10 oscilações dessas e dividir o tempo total por 10. Tá? Eu estou sugerindo 10, mas você pode fazer 5, 7, 8, 15. Tá? Então vamos lá. Primeira medida, 10 oscilações. Atenção, eu vou contar para facilitar, mas você poderia fazer um número diferente. Vou deixar até mais tempo do que é necessário. Atenção. Já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu marquei 10 oscilações. Observe que o certo seria eu deixar esses 50 gramas lá embaixo, na mesma posição exata. E por que não? Quando eu acionei, existe um erro de medida, né? Só que esse erro é muito pequeno. Né? Observe aqui que nós deu 5,84, aqui ao lado é um cronômetro, né? O cronômetro está aqui. E nesse cronômetro, eu marquei o tempo para 10 oscilações, 5,84. Dividindo por 10 dá 0,584. Né?
Esse é o período médio das 10 oscilações. Você irá fazer a mesma coisa cada vez que a gente aumentar a massa colocada aqui. Tá? Então, anote aí o primeiro valor seria 0,584, quer dizer, esse valor aqui, 5,84, dividido por 10. Tá? Agora, é claro que eu vou fazer agora, oscilando, em mais de 10 oscilações. Né? Fiz a minha medida, você pode fazer a sua. Então, vamos fazer novamente. Agora, eu vou deixar até mais de 10, mas você que vai marcar o tempo com o seu cronômetro, ok? Então, vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou deixar mais alguns. Você pode medir qualquer intervalo, né, de 5, 10, 11, 12 oscilações, só dividir pelo número de oscilações. Né? Você vai marcar um tempo total, aí no caso é o seu, e fazê-lo variar. Então, a primeira medida é essa. Agora vamos fazer a segunda medida. Né? Vamos colocar mais 25 gramas. Né? Então, nós temos 50 aqui, né? Então, vamos colocar agora 75, 50 com mais 25, 75. Então, vamos deixar oscilar 10 vezes. Atenção, pegue o cronômetro aí. Se você errar, é só voltar o vídeo e fazer a sua medida novamente. Atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou deixar mais uns tempos aí, oscilando, né? Você pode começar comigo ou não, né? Pode começar de outro ponto, contanto que pegue um determinado número. Né? Você pegou 7, marcou 7 oscilações. Dessas 7, né, você divide por 7. Ah, marquei 10, então divide por 10. O total que você marcou no tempo. Isso porque pode acontecer alguns problemas técnicos, né? O vídeo no seu computador dá um saltozinho, um pulo, né? Que isso é defeito técnico. Ok? Bom, marcamos 75, né? Você vai dividir o tempo que você marcou pelo número de vezes de oscilações que foram feitas. Esse é o período. Então, para 50 gramas, nós temos aquele primeiro valor que eu marquei. 75 gramas, esse que você fez aí. Vamos agora com mais 25 gramas, né? 75 com mais 25, vamos botar 100 gramas agora. 100 gramas. Então, terceiro valor, né? Então, vamos lá, terceiro valor, 75. Vamos soltar aqui e vamos deixar oscilar. Anote aí com o seu cronômetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou deixar mais alguns aí para você começar de um ponto, terminar no outro. Dessas 15 oscilações, ou 20 que eu vou deixar aí, você pode escolher a quantidade que quiser, marcar o tempo e dividir pelo número de oscilações. Ok? Então, nós estamos aqui então já com 100, vamos para 125. 125 gramas. Né? Observe que lá em cima tem a massa. Né? Você tem a massa aqui. Vamos oscilar agora para 125 gramas. Anote aí o tempo para 10 oscilações, divida por 10 e ache o período médio. Né? Atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou deixar mais um tempinho aí. Então, o objetivo nosso é relacionar o período de oscilação da mola com a sua massa, a massa aplicada que está sobre ela, certo? Bom, já medimos 125. Próximo valor, com mais 25, 150 gramas. Então, vamos aumentar lá. 150 gramas. Então, agora temos 150 gramas e vamos fazer oscilar 10 vezes, ou mais ou menos, um pouquinho, né? Não tem problema, não. O difícil é você marcar uma vez só, né? Uma oscilação é muito rápida. Mas observe que está ficando mais fácil medir. Por quê? Porque nós já vimos uma propriedade aí agora, que quanto maior essa massa, maior é o período de oscilação, né? Fica mais tempo, leva mais tempo, então fica mais fácil para a gente medir. O primeiro era bem rápido, então agora vamos ver. Atenção, já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou deixar mais alguns aí, pode começar antes ou depois. Pegue o intervalo que der para você marcar, né? Se não houver nenhuma interrupção, né, no vídeo, travar alguma coisa. E você, porque nós sempre achamos um valor na física, um valor médio,
né? E depois vemos como é que está variando. Okay? Então, já vimos aqui a oscilação. Pronto, nós estamos com 150 gramas. Vamos aumentar agora para 175 gramas. Pronto, 175 gramas, vamos marcar agora o novo período. Atenção, já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou deixar mais alguns aí, você escolhe a quantidade de oscilações para achar um valor médio, né? Se quando você estiver fazendo uma medida física, se encontrar um valor bem diferente, você volta e faz de novo, né? A gente sempre espera encontrar valores proporcionais, né, àquele valor encontrado, certo? Então, já fizemos para 175, já dá para ver que está ficando cada vez mais lento, né? Vamos agora para 200 gramas. 200 gramas, vamos ver qual é o período para 200 gramas. Atenção, registra aí. Então, já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou deixar mais algumas. Então, observe que já dá para perceber que o período que ele está mais lento, né? Então, há uma relação. Que relação é essa? É uma relação linear? Será que é diretamente proporcional ou será que ela é quadrática? Né? Como é que é essa relação? Então, é assim que se descobre na física as fórmulas, né? Na matemática, você pode ter várias fórmulas para um fenômeno físico, mas na prática, uma delas está certa, né? Estamos com 200 gramas, vamos ver agora para 225 gramas. 225 gramas, opa, passou. 225 gramas, vamos ver o período agora, tá? Anote aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou deixar mais alguns aí. Dá para perceber que a mola está mais lenta, né? Isso porque a massa é maior, né? Toda mola também tem o seu limite, né? Se você botar uma massa muito grande, ela pode partir, né? Mas aqui é um caso ideal, a gente não está fazendo grandes variações, ok? Então, nós estamos com 225 gramas, vamos agora passar para 250 gramas. 240, 49, 250 gramas. Vamos marcar agora o tempo. E isso tudo você vai botar depois de uma tabela, né? Atenção, já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou deixar mais alguns aí. Então, você pode dividir aí por 12, dividir por 13, 15, não importa, né? E sempre na física, a gente tem dados. Todos esses dados precisam ser registrados, que é o que comprovam um resultado, né? Um resultado geral, você tem que coletar muitos dados, porque no meio sempre existem erros, né, nas medidas físicas. Então, já medimos para 250 gramas, agora vamos medir para 275. 275 gramas, vamos marcar 10 oscilações ou mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e mais algumas aí. Então, deixar oscilando. Então, depois eu vou mostrar o modelo a vocês do gráfico, né? Como é que deve se colocar no gráfico, um papel milimetrado. Pode ser esse modelo nosso agora que a gente vai apresentar ou um outro modelo que você usa no papel tradicional, né? Bom, coloquemos na mesma posição e vamos agora para o último valor, 300 gramas. Né? 300 gramas. O último valor, de todos esses valores, você vai botar esses 10 valores, vão ser colocados numa tabela. Atenção, já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e mais alguns aí. Pode parecer até assim ao estudante do ensino médio ou do curso de engenharia
que seja muitos dados. Precisa coletar tantos dados? Precisa, sim. E nós estamos coletando poucos, viu? Se você fosse um engenheiro, um técnico responsável pela avaliação de molas de uma indústria, né? Você vai ter que fazer 300, 500 medidas, né? Usando equipamentos muito mais sensíveis que esse nosso, então, e chegaria a resultados adequados, ok? Bom, isso nós fizemos, então, a coleta de dados, e essa coleta de dados você irá colocar num modelo, né, de papel milimetrado, como esse daqui. Tá? Então, não se esqueça de colocar lá o seu nome, o nome do estudante, a turma, título do gráfico. Gráfico referente ao quê? Né? Então, você vai colocar em suas palavras, pode mudar, não precisa botar o que eu estou mandando colocar, não. Você vai colocar lá o quê? Ah, um gráfico referente a, né, o quê? A relação entre a massa de uma mola, né, a massa colocada, presa em uma mola, e o período de oscilação. Né? Então, você tem que explicar no título. O título é uma explicação, né? A medida x e y, você vai escolher. O y vai ser a massa na vertical, né? E o x na horizontal, o período. Né? O período vai ser em segundos e a massa vai ser em gramas. Né? A massa vai variar de 50 até 300 gramas. Né? Então, você vai colocando aqui no Y a massa, aliás, aqui no Y a massa, e no X você vai colocar o tempo, período de uma oscilação, não das 10, né? Você mediu 10 ou mediu 8, dividiu pelo número de vezes, você coloca aqui. Não esquecer de colocar as unidades, não esquecer de fazer o eixo adequado e distribuir o valor. O seu gráfico tem que ocupar esse espaço do papel. Se você resolver usar um papel milimetrado tradicional, de cor laranja, né? Tem que ser proporcional àquele tamanho. Né? Então, você pega toda a sua escala e distribui de maneira que ela ocupe o papel quase todo aqui. Né? Pode chegar até aqui, mais ou menos, um quadrado para cima, um quadrado para baixo, um quadrado para a esquerda e para a direita. Tem que ocupar isso aqui. Se ocupar menos da metade, está errado o seu gráfico. Não pode ter um papel grande e um gráfico pequeno. Tá? Então, todas essas informações você deve colocar para que seja corretamente apresentado. Ok? Então, capricha aí. Até mais.